Deus abençoe poderosamente a sua vida em um nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Eu quero trazer para você hoje a continuação do estudo, mas eu quero explicar a você o que de fato aconteceu com Eli e por quê, tá? Porque muitas pessoas insistem em falar que estão na igreja, por isso estão buscando a Deus. Outros insistem em falar que não precisa estar na igreja para buscar a Deus. Na verdade, ambos estão errados. O fato de você simplesmente estar na igreja não significa que você está na presença de Deus. E você se manter longe da congregação não significa que desta forma você vai poder se aproximar de Deus. Davi ele explica, é bom ver os irmãos congregando, vivendo em união, sabe? E a união dos irmãos acontece na igreja, acontece para buscar a Deus. O Senhor Jesus, ele diz assim: toda vez que você tomar do pão e tomar do vinho, em memória de mim, reunidos em meu nome, então você vai celebrar a minha morte. O Senhor Jesus, quando fala da celebração da Páscoa, ele fala da reunião entre os irmãos na congregação. Aí talvez você tenha uma dúvida, talvez você tenha um entendimento e diga: mas quando Jesus participou da ceia, não foi na congregação. O Senhor Jesus se reuniu em um ponto particular com os seus discípulos. Isso é verdade, isso é fato. Mas eu preciso que você entenda que a igreja de Cristo Jesus estava partindo dali, daquele lugar. A igreja de Cristo Jesus estava partindo justamente de seus discípulos, que depois cumpririam o mandamento do Senhor de ir por todo mundo, pregar o Evangelho e fazer discípulos em nome do Senhor Jesus. E aí o que é que você vê? Você vê a criação das igrejas. Você vai ver o surgimento das igrejas em Coríntios, na Macedônia. Você vai ver o surgimento dos bispos, dos diáconos, dos pastores, daqueles que pregam o Evangelho. E não esqueça que o primeiro pastor levantado pelo próprio Senhor Jesus foi Pedro. O Senhor Jesus disse: Pedro, quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Mas voltando para o estudo de hoje, o que foi que de fato aconteceu com Eli? Você tem que congregar, tá? Você tem que procurar uma igreja e você tem que congregar. Eu quero que vocês entendam que quando vocês estão na igreja, acontece uma troca. Jesus disse: as minhas ovelhas me conhecem, eu as conheço, elas me seguem, elas atendem ao comando da minha voz, porque são minhas ovelhas, elas me conhecem. Então, quando você chega na igreja, no primeiro momento, você não sabe quem é o pastor, você não sabe quem é o líder espiritual daquela igreja. Mas, ao longo, há um curto tempo, você consegue perceber quem é aquele pastor. Por exemplo, você está todo dia comigo na mensagem diária. Então você consegue perceber na mensagem diária um perfil, um padrão, uma estrutura. Então você tem uma ideia da minha personalidade, do meu perfil. E se você conversar com pessoas que já tiveram contato comigo pessoalmente,
que já conversaram comigo pessoalmente ou já congregaram comigo, você vai ver que essas pessoas vão admitir que é exatamente essa impressão que você tem no canal. Então não tem como você estar enganado a respeito do pastor, a respeito do diácono. E se você está enganado e ele é um canalha, mas na igreja ele está pregando a palavra de Deus, não se preocupe, isso não vai afetar você. Mas se você sabe que ele é um canalha e você segue, agora você é cúmplice e você está seguindo ao homem. E eu vou explicar isso, tá? Era para eu falar sobre isso hoje, mas pelos comentários que eu vi, eu senti a necessidade de explicar o que aconteceu com Eli. Então, o que é que Eli estava fazendo na igreja? Ele estava usando a estrutura do templo, ele estava usando a posição que ele tinha como líder religioso para ter o respeito dos homens, para ter a atenção dos homens, mas ele não tinha a atenção de Deus. Então, ele usava do templo para fazer a própria vontade. Nós já ouvimos muita gente aí falar que não, a minha religião é do meu jeito, é do jeito que eu quero, é do jeito Deus me falou assim, aí tenta se esconder atrás de Deus para tentar mudar o ministério. E a essas pessoas, o Senhor Jesus fez uma comparação. Se você está vendo o estudo sobre Eli, você lembra que o primeiro pecado dos filhos de Eli foi querer pegar as ofertas para si e deixar o resto para o altar do Senhor. Os filhos de Eli desprezavam toda oferta, toda oferenda que era feita a Deus. Eles só se preocupavam em lucrar. Nos dias de Jesus se deparou com uma situação muito parecida com os anciões, com os fariseus, com os escribas. E lá no verso 5 do capítulo 15 do livro de Mateus, diz assim: Vós dizeis que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. Esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidará a palavra de Deus por causa de vossa transgressão. Se você continuar lendo, você vai ver que o Senhor Jesus comentava que os fariseus, os escribas e os anciões, eles consideravam a oferta mais importante que o altar, que santificava a oferta. E no verso 7, Jesus diz assim: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim e em vão me adoram, porque aquilo que ensina são doutrinas, preceitos de homens. Em outra passagem, o Senhor diz: preceitos de homem que de maneira perversa aprenderam. Gente, o Senhor Jesus estava dizendo justamente que o que estava acontecendo com os anciões, com os fariseus, com os escribas, era o que aconteceu ou estava acontecendo, já que estamos no tempo do estudo, com o sacerdote Eli. O sacerdote Eli, ele estava valorizando mais os interesses dos filhos Ofni e Finéias, do que os interesses da obra do Senhor. O sacerdote Eli não estava levando a sério as coisas de Deus. E antes que você me entenda mal, não são apenas os pastores, não são apenas os obreiros, os diáconos,
que devem levar a causa e as coisas do Senhor a sério. Você que está aí, você que tem a Bíblia, você que diz que é uma pessoa temente a Deus, você tem que aprender a levar as coisas do Senhor a sério. Não é você achar que você vai ler o Salmo 91, que você simplesmente vai ter a bênção de Deus. Ou porque você vai ler o Salmo 23, que você vai ter a bênção de Deus. Quer dizer, você lê o Salmo 23 e agora você acha que vai prosperar. Você lê o Salmo 91 e agora você acha que vai estar seguro. Não, não é assim. É como se eu lhe desse o sabonete, não lhe desse a água e dissesse a você, toma banho. Tá difícil. Tá difícil. É como se eu lhe desse a água e não lhe desse nenhum tipo de detergente, nenhum tipo de sabão para você se aciar, e lhe desse um copo de água e dissesse a você, toma banho. Tá difícil. Olha que tem pessoas que estão achando que pode seguir a Deus fazendo as coisas pela metade. Lá em Jeremias, capítulo 48, versículo 10, o profeta Jeremias diz assim: amaldiçoado é aquele que fizer a obra do Senhor de maneira relaxada. Sabe o que significa? Não dá para buscar a Deus de qualquer maneira. Não dá para você dizer que está orando pelos seus filhos se você não educa. Não dá para você falar que está orando pela sua família se você não evangeliza. Aí você chega aqui no canal e diz assim: pastor, ora pela minha família. Você mandou a mensagem diária para eles? Você mandou eles ouvirem? Porque eu vou estourar de orar por eles, e se eles não aprenderem a fazer a parte deles, não serão abençoados. E parte da culpa é sua, porque você está comigo, você está me ouvindo, você está aprendendo, você sabe o que deve ser feito. Aí você tem um parente seu doente, e todo dia, ou quase todos os dias, eu estou consagrando a água, e o seu parente nem ouve a oração. E aí diz a você, pede lá aquele pastor para orar por mim. E o seu parente nem parar para ouvir a oração, ele para. Nem parar para separar a água para ser consagrado, ele para. Como é que você quer a bênção de Deus para você? Como é que você quer a bênção de Deus para sua família? Usando a fé de maneira relaxada? Buscando a Deus de boca? Meu amigo e minha amiga, assim como uma empresa quer do funcionário compromisso, assim como a esposa ou marido quer do seu parceiro, da sua parceira, um compromisso, Deus quer de você um compromisso. Se você ouvir a voz de Deus, se você levar a sério aquilo que você está aprendendo e colocar em prática, Deus vai abençoar você. Deus vai prosperar a obra de tuas mãos. Deus vai proteger a sua família por amor de você. Então, essa mensagem eu separei para você entender o que foi que aconteceu com a casa de Eli. E nós vamos dar continuidade. Você vai ver que seguir Ofni e Finéias vai custar caro para o povo. Obedecer Ofni e Finéias vai levar o número de muitas pessoas à morte. Porque vão seguir o sacerdote, vão seguir a religião, mas não vão seguir a Deus, tá? Tem muita gente aí que acha que eu estou falando somente relacionado à igreja evangélica. Não, é quando você segue qualquer religião, qualquer caminho que te afasta do caminho de Deus, tá? Porque às vezes você não é cristão, você é de outra religião, e aí você gosta de me ouvir e diz assim, não tem nada a ver comigo. Tem sim, tem tudo a ver com você. Só pelo fato de você estar seguindo uma religião que não obedece os ensinamentos da Escritura Sagrada
E eu não estou falando a minha igreja, eu estou falando a Bíblia, tá? Se você não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, então você está no canal errado, você está ouvindo o pastor errado. Mas se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando com você, então pode ter certeza que tudo que eu tenho pregado neste canal é seguramente de acordo com o que diz as Escrituras Sagradas. Feche seus olhos, é momento de falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, o Senhor é justo e verdadeiro, a Tua palavra digna de honra e aceitação. Nós nos reunimos diante da Tua presença, eu e este povo, através desse canal, para que o Senhor se manifeste em favor dos aflitos, dos fracos, daqueles que foram decepcionados, daqueles que foram traídos, daqueles que se sentem abatidos. Meu Deus amado e meu eterno Pai, ouve nesta manhã, nesta noite, nesse momento que essa pessoa ouve esta oração, ouve a súplica daqueles que pedem a tua ajuda e clamam pelo teu socorro. Essa pessoa que sofre na vida pessoal, financeira, sentimental e quer a cura que vem de Deus, a cura para essa dor da alma, a cura para essa dor no coração, essa pessoa que foi traída, decepcionada, essa pessoa que foi enganada por um falso líder, por um falso religioso, essa pessoa que foi enganada por um falso seguidor de Cristo Jesus e hoje não consegue acreditar em ninguém e em mais nada, como se a culpa fosse de Deus. Eu te peço, meu Senhor e meu Rei, que as tuas mãos estejam agora estendidas sobre cada uma dessas pessoas, para transformar a dor e o sofrimento em alegria, para transformar a fraqueza em força. Levanta, meu Deus, esse que está caído. Levanta, meu Deus, esse que se sente prostrado, angustiado, essa pessoa que praticamente desistiu de lutar, essa pessoa que se desviou da tua casa, essa pessoa que sustenta uma desculpa de que pode buscar a Deus longe do teu templo, longe do teu santuário. Ah, meu Senhor e meu Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus que a tua presença se manifeste em favor de cada homem, mulher e criança, cada pessoa, religiosa ou não, mas que neste momento está ligado comigo nesta mesma fé, nessa mesma esperança. Eu te peço, ó Deus, cura o doente do corpo, cura o doente na alma, faz prosperar o fraco, o abatido, faz com que ele tenha próspera as obras de suas mãos, vem reerguer, abençoar, estabelecer essa família, que essa família seja ela abençoada por Deus. Que a vida de cada familiar, de cada ente querido, seja guardada pela presença do Espírito Santo. Eu clamo a Ti, meu Deus, em um nome do Senhor Jesus. Consagra essa água separada, preparada por essa pessoa que tem fé, por essa pessoa que crê que através desta água vai conquistar o milagre que vem de Deus para si e para aqueles que são importantes na sua casa, na sua família. Meu Deus, no momento que o doente, o enfermo, beber desta água, receba a cura que vem de Deus. Abençoa aqueles que têm cooperado conosco. Abençoa aqueles que são pilares nesse canal. Que seja
a vida deles uma bênção. Eu te clamo, meu Senhor, em nome de Jesus, para todos que me ouvem, para todos que oram comigo, para todos aqueles que creem, que haja paz. Você que crer, diga amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você. Prospere as obras de tuas mãos e te dê a paz.